Politicast indica. Antes de mais nada, obrigado por acompanhar esse trabalho. Já passamos do 20º episódio. Eu acho que nunca deixamos claro esse ponto, né? É importante aproveitar o momento. Primeiro que esse podcast ele não é conduzido por pessoas que entendam profundamente de política, estudiosos de ciências políticas ou jornalistas. Não, ele é um trabalho independente. Ele é para ser encarado como um podcast de opinião, mas que tenta colocar as notícias de uma forma clara e opinar a respeito delas. Isso sem contar a proposta principal, que são os episódios explicativos de determinados temas, né? Que é onde a gente pretende debater assuntos mais complexos e mais específicos também. Então eu quero esclarecer também sobre a duração dos episódios. O objetivo da gente é ter episódios de em torno de 30 minutos, mas esses que são feitos de maneira solo, esses últimos, eu estabeleci uma regra um pouco diferente. Então os episódios solo vão ter, na maioria das vezes, entre 10 e 20 minutos. Claro que isso é a intenção, né? A regra geral. O solo entre 10 e 20, os episódios com mais participação em torno de 30, mas vai ter suas exceções, né? Vai ter episódios maiores, menores. Vamos lá para as indicações de hoje. O primeiro tem alguns podcasts que eu gostaria de indicar. Um deles é o Xadrez Verbal. É um podcast que trata de política internacional com muita competência. O pessoal que entende tenta falar de um jeito mais amigável, mais descontraído. E é um podcast que eu recomendo como um todo, né? Não vou indicar episódio específico, porque o podcast em si, em sua proposta, é bom. Quem se interessar pelo tema, não deixe de ouvir, tá? Dragões de Garagem é um podcast de divulgação científica e no episódio 60 eles trataram de falácias. É um conhecimento muito inicial, mas muito importante para quem quer entender melhor debates, os argumentos que o pessoal costuma utilizar para desqualificar debate de uma forma desleal. Falácia seria como trapaça, alguma trapaça em discussões, tentando convencer alguém de um determinado tema. Se você já domina ou já conhece, já se deparou com esse assunto, certamente sabe do que eu estou falando, sabe a importância que esse conhecimento tem. E se você não conhece, confira lá, foi no episódio 60 do Dragões de Garagem. Talvez a gente fale com falácias aqui em algum momento mais pra frente, mas eu acredito que não tão cedo, ao que tudo indica. Então ouçam lá para se prepararem melhor, para entender como certas discussões saem do trilho, né? Perdem a linha argumentativa, desviam de assunto, ou assim, diversos truques para perceber e não ser manipulados por essas trapaças verbais. O Anticast, que nasceu como podcast de designers, falando de temas gerais, ele tem tido temas muito interessantes e o episódio 201 fala de Holocausto e da Iugoslávia e os imigrantes. Eu recomendo, tá uma discussão muito boa para vocês entenderem um pouco da realidade, da triste realidade que a gente está vivendo na política internacional de hoje em dia. Vocês conhecem Havana Connection? É um programa em vídeo, foi iniciado pelo jornalista Leonardo Sakamoto e tem como equipe fixa, além dele próprio, o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Guilherme Boulos, a jornalista e escritora Laura Capriglione e o deputado federal Jean Willis, do PSOL. Lá eles discutem as notícias, as atualidades de um ponto de vista de esquerda.
como eles costumam dizer, seja lá o que signifique ser de esquerda hoje em dia. Aí vocês vão poder acompanhar as opiniões deles sobre diversos assuntos e ver que a postura deles geralmente está contra o governo, mas pelo outro lado, não pelo lado da direita. Eu tenho visto esse ano que existem muitos motivos para você não gostar do governo, muitas coisas erradas que o governo fez que merecem crítica, mas esses movimentos que estão aí cada vez mais fortes, fomentados por uma oposição irresponsável e por uma mídia que tenta manipular a população, vivem combatendo o governo, mas pelos motivos errados. Um exemplo simples quanta gente por aí fica reclamando que o governo gasta demais, que deveria enxugar, deveria reduzir o Estado para um Estado mínimo. Quando se fala esse tipo de coisa, está se referindo ao Executivo. Isso aí, quando falando da origem dessa postura política. Geralmente se critica o Executivo, tanto é que o Congresso tem feito esse discurso também de que é preciso ter cortes nos gastos, mas eles próprios não cortam muito os gastos da Câmara e do Senado. O Judiciário também não. Então, essa pressão por reduzir o Estado, por diminuir gastos, recai sobre o Executivo. E isso, reduzir serviços, reduzir gastos, significa, na visão de quem inicia quem coloca essas propostas com embasamento para tentar convencer todo mundo, significa reduzir ou extinguir saúde pública, educação pública e por aí vai. Esse é o estado mínimo que o pessoal pede. Então, é o tipo de coisa que as pessoas, assim, quem divulga isso e quer isso, tem suas razões para acreditar que isso funciona, mas a maioria da população que vai na onda não faz uma discussão ou uma análise do que realmente eles estão querendo. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende do ponto de vista. O estado mínimo pode ser bom ou ruim, depende do ponto de vista, mas o estado mínimo significa isso, significa não haver saúde pública, não haver educação pública, não haver N serviços públicos que a gente tem, que todos esses serviços sejam apenas privados e o Estado interfira o mínimo possível. É realmente o que as pessoas querem? Porque é bom a gente pensar direitinho nessas coisas para evitar a incoerência de gente pedindo o estado mínimo e dizendo que quer estudar para concurso, por exemplo. Já teve indicação de vídeo, podcast e agora indicar um documento que é As Ruas sob Ataque. Foi lançado pela ONG Artigo 19, que vem acompanhando já há alguns anos a forma como o Estado se coloca diante das mobilizações sociais. Ele analisa a postura repressiva do Estado brasileiro nas manifestações de rua entre 2014 e 2015, constatando que houve diversas violações à liberdade de expressão, principalmente contra comunicadores e defensores de direitos humanos. Nesse relatório, o que eles dizem que eles detalham bem esses pontos. Isso aí é resultado do monitoramento que eles fizeram de 740 protestos ocorridos no Rio e em São Paulo durante esse período, onde eles viram que houve uma repetição de vários erros de postura e de reação aos protestos, né? Várias repetições dos erros que aconteceram em 2013. Segundo eles dizem na divulgação do documento, o Estado se portou de um jeito muito excessivamente agressivo, agindo com excesso de força em 2013, e de lá para cá tiveram muito tempo para repensar sobre como agir, tentar buscar uma forma mais coerente, mais correta, encarando a população como cidadãos e não como inimigos, porque o direito de manifestação é um direito constitucional, inclusive, mas eles desperdiçaram esse tempo e, ao invés de se prepararem para tratar de uma forma melhor, eles se prepararam para um confronto mais violento. Foi o que aconteceu em geral. E assim é interessante, quem quiser dar uma olhada no artigo, dá o link aí no post. Em houseofcunha.com.br fizeram uma piada, um trocadilho óbvio com House of Cards e Eduardo Cunha, e nele vocês conseguem ver como está o cenário lá na Câmara dos Deputados em relação
a essa personalidade. Dá para ver quem mais o apoia, quem mais se coloca contra na prática, tanto partidos quanto individualmente. Por exemplo, o que eles chamam no site de cunhômetro, lista os que votam mais fechados com Eduardo Cunha e os que votam mais contrários a ele. Os 3 que votam mais fechados com ele são José Priante, do PMDB do Pará, Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, e Leonardo Pizziani, do PMDB do Rio de Janeiro. Quem mais se posiciona contrário são Cabo Daciolo, que era do PSOL do Rio de Janeiro e hoje está sem partido, Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, e Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco. Se vocês tiverem essa curiosidade de saber quem o Eduardo Cunha mais influencia, seja no bom ou no mau sentido, não dá pra gente saber sem ter acesso aos bastidores, né? Vocês podem visitar lá, houseofcunha.com.br. Se a curiosidade em torno de representatividade não tiver com o Eduardo Cunha, mas sim com você mesmo, você quiser saber quem te representa melhor por lá, na Câmara dos Deputados, tem o site quemmerepresenta.com.br, que não é quem por extenso, o link vai estar no post de qualquer forma. Nesse site tem uma enquetezinha lateral onde a gente responde como nós pensamos em cada matéria, em várias matérias que foram votadas esse ano. Por exemplo, a tributação de serviços de internet, se é contra ou a favor, financiamento privado de campanha só para partidos políticos, redução da maioridade penal. E aí, com base nessa votação da gente, nessas respostas, o site vai dizer qual foi o deputado que votou mais parecido com o que a gente pretende. Isso é interessante tanto para conhecer outros políticos que a gente não conhece, muitas vezes, como também para acompanhar aqueles que a gente confia, meio que confia, o que a gente votou e estão lá. É uma ferramenta bem útil. Agora um pouco sobre televisão. Vocês gostam de novela, gostam de fugir um pouco do que se vê por aí também? Tem curiosidades sobre culturas diferentes? Reestreou na verdade, porque já passou há algum tempo, né, a novela Windeck na TV Brasil. É uma novela africana, lá de Angola. Tudo acontece em Luanda. E o engraçado, né, o interessante disso tudo é que, como você talvez já saiba, eles falam português por lá. E é um português que não é tão difícil de entender. Ele é um português que tem uns trejeitos de Portugal, mas ele parece, em grande parte, com o português brasileiro. É uma forma de a gente ter contato com outras culturas também. A história se passa nos bastidores da revista Divo e tem todas aquelas dinâmicas de novela, aqueles casaizinhos, amores que dão certo, que não dão, intrigas, vilões, tudo aquilo, todos os elementos básicos. É uma historinha besta, mas a experiência de ter contato com uma cultura diferente eu acho que vale muito a pena, pelo menos conhecer. E aproveitando que estou falando de TV Brasil, eu gostaria de recomendar que vocês acompanhem essa emissora. Para quem não conhece a TV Brasil, ela é a antiga TVE. Lembra a TV Educativa? O Lula, quando criou a Empresa Brasil de Comunicações, EBC, ele fundiu a TV Educativa, a Voz do Brasil e outras iniciativas públicas de mídia, juntou todas na EBC e nesse processo a TVE virou TV Brasil. Você pensar que por conta de ser um serviço público ela é governamental, na verdade não. O governo mantém também a NBR, que é um canal mais governamental. Inclusive, o pronunciamento da presidenta sobre a reforma ministerial foi transmitido primordialmente pela NBR. A TV Brasil, pelo contrário, ela tem uma curadoria que é feita por um conselho, como são feitos os conselhos pelo Brasil, com representantes de vários setores da sociedade civil organizada. Eles se juntam e definem a programação, tendo em vista o benefício da sociedade. E lá também temos programas muito bons de debates, de discussões. Quando você começa a assistir canais como a TV Brasil e vê debates de temas polêmicos, colocando gente que é a favor e gente que é contra, mas pessoas de relevância nesse tema, que tem um posicionamento firme a esse respeito, não é um teatro. E você vê os lados debatendo, vê as discussões sendo feitas, você nota o quanto a TV comercial, a TV aberta comercial,
é carente disso, priva a população do debate, do senso crítico. Bom, é isso aí. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. E lembre-se sempre que política faz parte da vida. Você ouviu Politicast Indica, ao som de Josh Woodward. Once it struck me as a mystery. Now I wonder what I used to see. Those empty pages screaming that you're just like all the rest. Oh, oh, untied. Oh, oh, untied. You were real. Yeah, I swear I thought I knew you, but now my eyes just stare right through you, and I don't think I can blame you. Yeah, I saw what I was looking for and pushed aside the rest, but I was wrong. No, it's not like you're an ogre, it's just you're bland and mediocre. I am drunk and you are sober, yeah. This song won't ever write itself, so you best be on your way. Oh, oh, untied. Oh, oh, untied. Easy come. It's not like art's some kind of charity. I guess a true muse is a rarity, the kind that gives your mind the clarity to